Olá, irmãos, dando continuidade ao tema, o suicídio na visão espírita, parte 2. A gente falava anteriormente que sobre a ciência ignorar o espírito, já que nós encarnados, temos um duplo aspecto, que é o aspecto material, através do corpo físico, e o aspecto espiritual, através do espírito, que temos uma dupla uma dupla função, né? Material e espiritual. Então, Allan Kardec, na Revista Espírita de 1861, ele dá continuidade ao tema. Ele diz o seguinte: não levando em conta o elemento espiritual, a ciência se acha impotente para resolver uma porção de fenômenos e cai no absurdo de querer tudo atribuir ao elemento material. É isso que acontece hoje com a ciência acadêmica. Tudo atribui ao elemento material, ignorando o elemento importantíssimo que é o espírito. É o espírito que dá origem ao elemento material. Nós sabemos das lições do espiritismo que através do perispírito, que é o corpo espiritual, o perispírito molda o corpo físico, o corpo material. E há uma inter-relação entre o perispírito e o corpo físico. Tudo que acontece no corpo físico é intermédio por intermédio do corpo espiritual, do perispírito, via espírito. Então, a ciência oficial, a ciência acadêmica, ainda ignora, se bem que existe já pesquisas em universidades americanas, e aqui mesmo no Brasil, que há alguns segmentos da ciência se interessam por essas pesquisas. Mas vamos em frente. É, sobretudo, na medicina, dando continuidade a esse artigo da Revista Espírita de 1861, é, sobretudo, na medicina que o elemento espiritual representa um papel importante. Quando os médicos o levarem em consideração, enganar-se-ão menos do que agora. Aí terão uma luz que os guiará mais seguramente no diagnóstico e no tratamento das moléstias. Então, vamos fazer aqui um parênteses. Quando Allan Kardec fala em medicina, os médicos levaram em conta isso, coisa e tal, é porque na época, em 1862, não tinha ainda a profissão de psicólogos, o segmento na medicina da psiquiatria e outros profissionais especializados no assunto. Então, com o decorrer, Freud só foi surgir pouco depois, Freud, que é considerado o criador da psicologia, né? Então, por isso que ele se retrata sempre aos médicos, se dirige sempre aos médicos. Que na realidade, na época, eram os médicos que faziam tudo isso, né? Tentavam fazer, pelo menos, né? Esse segmento da mente, né? Que a mente não é nada mais, nada menos que o espírito. A mente, aliás, é um atributo do espírito. Mas por que o acreditar na existência do espírito Kardec questiona, mas por que o acreditar na existência do espírito faria que os médicos se enganassem menos e se colocassem em melhor posição contra o suicídio? Vejamos por que Kardec faz esse alerta, iniciando com a seguinte importante informação no texto Estatística do Suicídio, de suicídios, na Revista Espírita de 1862. A gente estava comentando sobre a Revista Espírita de 1861. Veja que em outro artigo da Revista Espírita de 1862, riquíssima Revista Espírita, 12 volumes que merece a gente ler, reler e estudar, coisa que pouca gente faz no movimento espírita, infelizmente. Então, nesse texto, Estatística de Suicídios, Revista Espírita de julho de 1862, ele diz o seguinte: infelizmente, enquanto a medicina só levar em conta o elemento material, privar-se-á de todas as luzes que lhe traria o elemento espiritual, que representa um papel muito ativo num grande número de afecções. O Espiritismo nos revela a causa primeira do suicídio. Nós sabemos hoje, com o conhecimento do Espiritismo, da obra básica e de todas as obras auxiliares que vieram depois de Kardec, e agora no século XX, com as obras monumentais psicografadas por Franciscano Xavier, obras como de André Luiz, de Emmanuel, outras obras psicografadas pelo Divaldo Franco, né, Manuel Flamengo de Miranda, muitos outros desses autores espirituais, enriqueceu em muito
essa sementinha que Kardec plantou nas obras básicas. E hoje nós temos muito mais rico esse conhecimento em relação a essas afecções, essas doenças, que Kardec diz que a medicina se privaria de conhecer porque ignora o espírito. Nós sabemos que hoje muitas doenças são nasceram em outras reencarnações, ficam plantadas no espírito, porque o espírito é imortal, nós temos uma memória espiritual que ela é eterna, vai gravando, armazenando todas as experiências de todas as reencarnações. Então, as chamadas doenças kármicas, hoje, só têm a raiz em outras existências. Então, hoje nós temos as terapias de vidas passadas, que se descobrem muitas coisas, né? Então, é isso que a Kardec está se referindo. A medicina, ou os profissionais habilitados e especializados de hoje, que na época não existia, na época de Kardec não existia, deixam de ter muitos conhecimentos ignorando o elemento espiritual. Isso é indubitável. Então, dando continuidade, as tribulações da vida são, ao mesmo tempo, expiações de faltas cometidas no passado e provas para o futuro. O próprio Espírito as encolhe. Isso é dando continuidade a esse artigo, estatística do suicídio, né? O próprio Espírito as escolhe com vistas ao seu adiantamento, mas pode acontecer que durante a execução da obra ache a carga muito pesada e recue antes da sua conclusão. É então que ele recorre ao suicídio, o que o retarda em vez de fazê-lo avançar. Nós sabemos hoje, obras como Memórias do Suicida, obra mais recente como Ícaro Redimido, que eu cito tanto, né? Tudo isso traz um elemento novo sobre as consequências do suicídio e esse retardo que tem na nossa evolução, né? Quem pesquisar aí no nosso canal do YouTube, tem algumas lives que eu já fiz anos anteriores e nesse ano mesmo, agora recentes, sobre o suicídio, as consequências todas, tá bom? Vamos em frente. A doutrina espírita nos ensina que o espírito encarnado, sob a influência da matéria, esquecido das resoluções que toma ao escolher suas provas no mundo espiritual, não consegue suportar as tribulações da vida e a abrevia, o que prejudica a sua caminhada evolutiva. A abrevia, ou seja, pratica o suicídio, abrevia a vida física, retornando antes do tempo, vamos dizer assim. O seguinte texto, o suicídio e a loucura em Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece outra obra básica, né? Esclarece que ter fé na vida futura ajuda a desenvolver a razão e os sentimentos que se contrapõem ao desejo de suicidar-se, bem como orientar aqueles que se sobrepõem, que se propõem em prevenir a criatura contra o suicídio. A calma e a resignação, diz essa matéria de Evangelho segundo o Espiritismo, a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Quem tem ideações suicidas, se pensasse que a vida continua, que a vida não se resume a essa existência, com certeza evitaria o suicídio e teria mais fé no futuro. Citando esses sentimentos importantes que necessitamos para enfrentar as aflições da vida com serenidade, Kardec aponta no texto Estatística do Suicídio. Então, ele mostra tudo isso. Ele fez esse texto, Estatística do Suicídio, dados os números alarmantes, em torno de 3 a 4 mil, como citei no vídeo anterior, que para a época era um absurdo. E hoje, infelizmente, é café pequeno. Infelizmente, as estatísticas são bem mais alarmantes. Então, vamos parar por aqui, para o vídeo não se alongar muito, mas a gente vai dar continuidade a essa matéria que é muito rica, que é explorada nas obras básicas e nas obras auxiliares, como a Revista Espírita, ok? Muitíssimo obrigado e até a próxima oportunidade.